Que temos uma ótima manhã. Parabenizo a todos os organizadores do evento, à frente a Associação Jurídica Espírita, a Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, todos os especializados. Também minha lembrança ao Exército Brasileiro, que nos abriga aqui. Essa semana, alguns dias atrás, uma notícia a respeito, de nosso país, que tanto desperdício tem de recursos, não sei se alguns ouviram, foi uma rede de televisão, acompanhou durante 10 dias em Brasília os prédios públicos, a questão das luzes acesas a madrugada inteira, no Congresso Nacional, mais de 70 salas acesas a noite inteira, às vezes no final de semana, de sexta-feira até segunda, e tinham 2 prédios que corretamente estavam apagados, quando tinha que estar, que era o próprio Ministério de Minas e Energia e o outro Ministério da Defesa. Então, lembrar que muitas vezes o Exército dá muitos bons exemplos para a nossa sociedade. Acho que um desses é abrigar um evento como o nosso, que tem intuito de nos sintonizar com o bem, sempre. Então, ontem tivemos o início do nosso evento, que acho que sempre serve de inspiração para o evento que vem pela frente. Foi o doutor Edmar, nos lembrou de muitas coisas importantes, o papel da medicina, ligado ao bem-estar, e o direito ligado à noção de igualdade. Então, realmente, a dependência química, de que vamos tratar hoje, ela é um assunto que enfoca, tange essas 2 áreas, a questão da criminalidade, que a justiça trata, e a saúde também, também porque as pessoas envolvidas, todas elas, precisam de melhorar o bem-estar delas, Então, essa aí é uma imagem sobre um conto, do Andersen, Pequena Vendedora de Fósforos, que me remeteu muito, a essa questão das drogas, acho que ele é o mesmo autor de Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo, outras histórias. Então é uma jovem lá na Dinamarca, onde nasceu esse escritor, e ela passava muito frio. Ela ficou incumbida pelo pai de vender fósforos, muito pobres eles, e ela passou o dia inteiro e não conseguiu vender nenhum fósforo, Estava descalço, na neve, tinha perdido os sapatos, e ela com medo de voltar para casa, e recebeu uma surra, pois não tinha conseguido vender nenhum fósforo. Então ela teve a ideia de acender os fósforos, para ver se esquentava ela um pouco, E aí, cada vez que ela acendia o fósforo, ela fugia da realidade, Ela tinha uma imagem de uma sala quentinha, com um sofá, uma lareira. Aí apagava o fósforo, ela acendia outro, e via uma ceia, um peru. E assim foi. Ela foi acendendo todos os fósforos, Chegou a ter a visão de uma avó, que era a única pessoa que amava ela realmente, que ela tinha amado, que já tinha falecido. E aí no dia seguinte, encontraram essa criança, falecida, de hipotermia, mas aqueles momentos foram os momentos, que ela fugiu da realidade, e isso me remeteu, à questão esse conto, falando um pouco da indiferença, da miséria, E é claro que a questão das drogas não é só nessa situação, mas hoje em dia, uma das drogas que mais está nos causando preocupação, que é o crack, é a droga da exclusão. Então, e tem pesquisas aí que mostram, mais de 10% dos usuários são crianças, faixa de 15%. Então, que alertar a gente precisa fazer alguma coisa, E justamente, para poder ajudar, tem um conto também do Hermínio de Miranda, que fala de uma família em que uma jovem, é uma família espírita, e a jovem era muito presa, fixada à questão dos mundos superiores. Ela
só pensava no mundo superior e pouco ligada à realidade. Ela queria, né, chegar lá, vai ser um mundo venturoso, vai ser maravilhoso, e descuidava do presente, né? Na casa dela, a mãe sempre chamava ela para ajudar nos afazeres de casa, e ela não tenho tempo para isso aí, deixa aqui, pensando nas coisas elevadas. E aí veio a falecer prematuramente essa jovem, tinha um mentor espiritual que auxiliava aquela família, e ela, depois de sofrer bastante lá no plano espiritual, foi bem diferente do que ela pensava, não encontrou aqueles espíritos superiores, né, pelo contrário. E aí, mais um dia, ela na casa encontrou aquele benfeitor espiritual e ela perguntou: mas o que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo? Não era para eu estar sofrendo. Mas o senhor me ajuda, deixa eu pelo menos trabalhar, deixa eu ficar aqui ajudando minha mãe nas coisas de casa. Aí o benfeitor falou, apressado, né, muitas coisas que ele tinha que fazer, infelizmente não vai ser possível, que para poder trabalhar, para poder ajudar, a gente precisa conhecer, né, e você, né, nunca se interessou sobre isso, não vai ser possível, vai ter que fazer vai em outro local para aprender. Então, essa importância da gente se capacitar um pouco para poder ajudar melhor, né, a gente tem que conhecer um pouco. Então, é isso que a gente vai estudar junto um pouquinho aí sobre esse assunto. E aí, os nossos objetivos hoje serão responder essas perguntas. Se é uma enfermidade orgânica ou espiritual, e se o espiritismo pode contribuir para a solução, prevenção, superação do problema e de que forma. Então, drogas são quaisquer substâncias não produzidas pelo organismo, e que quando entram no organismo mudam alguma função de algum sistema orgânico. Especificamente hoje vamos falar das drogas psicoativas, né? Que elas agem no sistema nervoso central, mudando todo o funcionamento do cérebro, ali, percepção, humor, comportamento, consciência. Tem ali a imagem, né, dos vários tipos, a gente está vendo ali, maconha, cocaína. Não existem as drogas lícitas e as ilícitas, né? Tem muitas drogas que têm benefício para a humanidade, inegável, né? A mesma origem tem a morfina, que tira dores, né, fortes em pacientes, né, necessárias nos hospitais, próprias plantas, né? Aí quem tem uma cólica abdominal usa lá um Buscopan, aquilo vem da atropina, do estramônio, que são drogas que em outros contextos são usadas como alucinógenos também. Tudo é uma questão de uso, né? Então ali, crack, né, todas essas drogas aí que a gente já está acostumado a ouvir. Então elas podem ser classificadas em 3 tipos, né? Elas são de acordo com a ação que elas têm no sistema nervoso central. Então podem ser depressoras, estimulantes ou perturbadoras ou alucinógenas. Perturbadoras também chamadas alucinógenas. Então o álcool, né, mais conhecidas como as depressoras, né, que a gente leva às vezes as pessoas ao coma alcoólico, né, assim, em grandes quantidades, apesar daquela euforia inicial, porque primeiramente ela inibe, ela inibe o que inibe, né, então liberando, aí depois que vai inibir como um todo o cérebro. E aí benzodiazepínicos naquele grupo, inalantes, opiáceos, e os estimulantes, né, como a cocaína, anfetaminas. O crack é a cocaína, só muda a forma de administração, ao invés de ser inalada, é fumada, né? E outro, tabaco. E os alucinógenos, LSD, maconha, o êxtase, esse tipo de medicamento, de substância. Aí tem algumas estatísticas de uso na população, né, estatística de 2005, ali a gente vê maconha, das ilícitas a mais comum é a maconha, né, mas tem aumentado muito o crack, né. Esse ano, agora no mês de setembro, outubro, saiu um grande estudo brasileiro, lá, coordenado pela Fiocruz, em que mostrou que já tem mais de 370 mil usuários de crack no país, e ele representa 40% dos usuários de drogas ilícitas nas capitais, quase 40% já usam crack, né, devido ao alto potencial de dependência, né, dessa droga.
Mas ali, só retornando aqui, o índice das listas é muito maior, né? É o uso na vida, isso, né? Ao longo da vida. Então, o álcool, 74%, tabaco, 44%. E as motivações para o uso são diversas, né? Não é uma receita de bolo. A gente tem ali busca de prazer, aliviar tensão, curiosidade, pressão do grupo, busca de desinibição, busca de novas sensações, autoafirmação, rebeldia, fuga da realidade. Tem um trechinho do Pequeno Príncipe, né, que o Pequeno Príncipe, né, visitando os planetas lá, tem um planeta que tem um alcoólatra, né, ele pergunta, indaga para o alcoólatra por que ele usava o álcool daquela forma. Ele falava que era para esquecer. Para esquecer o quê? Esquecer que eu tenho vergonha de beber tanto. Então é um ciclo, né? Então, e ele não entendia, né? O Pequeno Príncipe não entendeu, assim. Mas então são muitas as motivações, né? Que a pessoa acaba caindo na armadilha, né? Mordendo o anzol, né? Não pensa nas consequências, né? Tudo que ele tem a perder. E, às vezes é enredado naquela farsa, assim, no modo de dizer. Claro, a gente vai ver que a questão é que essas drogas dão prazer, né? Então, por isso que é um prazer imediato, e aí depois vem os problemas associados. E aí, falar de motivações de uso, né? A gente não tem como não falar dos adolescentes, né? Que é o momento da vida em que a maior parte das pessoas toma contato pela primeira vez com as drogas, né? E aí existe essa síndrome da adolescência normal, que é a atitude questionadora dos adolescentes, se achar invencível, né? Um super-homem, já que não vai acontecer nada com ele, imediatista, né? E afronta as regras, né? Necessidade de autoafirmação. Então, tudo isso os expõe muito, né? E aí tem embasamentos neurobiológicos isso, né? Porque o que ele fala aqui? Um desbalanceamento no desenvolvimento de diferentes regiões do cérebro seria responsável pelo comportamento de risco dos adolescentes, né? Então, porque tem essa parte motora e sensorial, ela se desenvolve muito mais rápido, né? Nas crianças, né? Elas já estão muito bem desenvolvidas, mas a parte emocional, né, principalmente o córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle das emoções, isso aí demora bem mais a amadurecer. Só vem mesmo a amadurecer na idade adulta. Ali uma das regiões do cérebro, né, responsável pelas emoções, que é a amígdala. Aqui estudo de ressonância magnética funcional, comparando do lado de cá a criança, do lado de lá adulto, né? E os adolescentes um nível bem mais alto de estímulo dessas áreas das emoções, porque o circuito não está completado, né? O centro do prazer, a amígdala, o núcleo accumbens são centros responsáveis pelo prazer no cérebro, já estão bem formados, mas não tem o controle do córtex pré-frontal. Então, realmente, a coisa fica bastante exacerbada, essa necessidade de satisfazer imediatamente os prazeres, né, sem ter um freio. Isso é fisiológico mesmo. Aqui também justifica... Isso aqui ele está mostrando volume de estímulo ali daquela área do córtex orbital, frontal. E aí, aqui, a gente avalia quanto menor o volume, quer dizer que está mais madura aquela área, está mais eficiente. Então, nos adultos já está bem pequenininho ali, porque já é muito eficiente o circuito. A criança, bem pouco eficiente, o adolescente só um pouquinho mais maduro. E aqui, o volume do núcleo accumbens, né, o próprio circuito de prazer, que já está no adolescente quase igual ao adulto, e a criança bem menos, né? Mas então o circuito de prazer funcionando sem controle, aí o que acontece aqui é a intensidade. Isso aqui era um teste que eles mostravam, então mostravam estímulos de recompensa, né? Então no adolescente é muito maior aquela estimulação do núcleo accumbens, né? Porque falta o freio.
E ali ele estava falando justamente isso, mostrando o atraso no desenvolvimento da região pré-frontal relacionado ao autocontrole em relação às regiões subcorticais, límbicas, que envolvem processos emocionais. Esse desequilíbrio, desenvolvimento desse sistema é sugerido como essência do comportamento de risco comum entre os adolescentes. Aqui, essas regiões subcorticais, vem lá do hipotálamo, os impulsos para as emoções, se desenvolve mais rápido, e o córtex pré-frontal bem mais lento. E aí tem essa área aqui de penumbra, né, que tem o comportamento do risco. Então, aí desculpa um pouco a gente, né? A gente está falando aqui, falar aos 36 anos é mais fácil, né? Mas não me peçam para fazer essa palestra quando eu tinha meus 16, 17 anos. Já não ia ser a mesma coisa. A gente se desculpa um pouquinho. Então, mas tem esse aspecto, né? E é falado, né, que na infância o espírito ele vive praticamente nos dois planos, né? Ele não encarnou totalmente, está aguardando justamente o amadurecimento do cérebro, e aí aos poucos, né, na adolescência que vem a encarnação realmente, e aquele ser vai estar de posse realmente de toda a bagagem dele, né, com erros e acertos, e vão começar a influenciar de fato as decisões dele. Então, na Evolução dos Mundos, André Luiz fala isso, né, que é natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha sofrer fortes impulsos e recidivas no erro em que faliu, tanto maiores quanto mais extenso ele tenha sido o transviamento moral. Padecemos de um impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso não é um determinismo divino, né, mas sim uma influência do nosso passado em nós, instilando-nos a tentação de tornar a ser o que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. Aí eu fico com essa imagem, não sei, me veio à cabeça, né, das nossas virtudes ali e defeitos, né, que a gente está tentando separar um do outro, como se tivesse um buraquinho aqui para aos poucos a gente ir tirando o óleo, né, para ficar mais transparente a luz, né, para a gente espalhar essa luz de uma forma melhor, né? E aí de repente você troca de copo, né? E aí mistura de tudo de novo, né? Aquele óleo, aquela água, né? Aos pouquinhos que a gente tem que ir separando, né? Então algumas informações aí do projeto de diretrizes da Associação Médica Brasileira a respeito da abuso de substâncias. Então, o uso das drogas psicotrópicas geralmente se inicia na adolescência, sendo que as primeiras drogas usadas, né, psicotrópicas, costumam ser as lícitas, né, álcool e tabaco. O álcool está presente em quase todas as combinações, sendo a primeira droga com efeitos psicoativos e de alteração do comportamento que os jovens consomem. Sua ampla disponibilidade faz dela a substância base dessas combinações, tanto em contextos recreativos como no contexto de consumidores intensivos. Então, essa questão de, geralmente, a porta de entrada realmente é pelas lícitas, né? E geralmente na adolescência. Mas tem essa questão também, né, não só no início, né, mas depois também as lícitas têm um papel muito ruim, né, para as recidivas, né? É muito comum ouvir o testemunho das famílias, né, que ele estava bem depois da 10ª recaída, né, estava tudo bem até tomar a cervejinha com os amigos, né, e aí volta tudo de novo. Aquela euforia inicial produzida pelo álcool é um importante facilitador, um gatilho para o uso de outras drogas, como a cocaína e outras. E aí tem as situações em que geralmente vai para outras drogas, né, tem menos estrutura familiar, pressão do grupo. E aí, palavras aí do irmão X, né, sobre o veneno livre, né, do álcool. O álcool que destrói milhares de criaturas é veneno livre, onde quer que vá. E em muitos casos, quando se fantasia de champanhe ou de uísque, chega a ser o convidado de honra, consagrando eventos sociais. Endoidece artistas notáveis, desfibra o caráter de abnegados pais de família, favorece doenças e engrossa a estatística dos manicômios, mas se você disser isso num contexto, pode até ser indicado para tido como maluco, né? A gente sabe disso. E também essa pesquisa que eu falei do crack mostrou isso, né? 80% dos usuários de crack usam álcool e tabaco também. Continuam usando depois da dependência do crack.
multiplicidade das drogas, né? E uma sendo sinérgica com a outra, né? Predispondo a problemas com as outras. E aí, aqui uns aspectos, uns critérios da dependência, né? O que caracteriza um uso recreativo e um uso, né, problemático, né? Então, é um processo, né, que vai tendo tolerância, né, dependência física, que são a abstinência, né, a tolerância, a abstinência e prejuízo à vida, né, a outros aspectos da vida. Essas são as coisas que caracterizam. Tolerância, né, ele precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, aquilo vai deslocando essa curva, o organismo se adapta a tudo, né, então, inclusive, esses circuitos cerebrais, eles vão se adaptando, esse centro do prazer aí, ele vai se adaptando, então, ele deixa de funcionar normal, ele precisa da droga para ter um funcionamento normal, senão ele fica, a disforia, né, o humor fica completamente alterado. Então, e se ele interrompe os usos, vem os efeitos inversos àqueles que ocorrem na presença. Dependência psicológica ocorre sempre que uma droga afeta o sistema de recompensa encefálico. As sensações agradáveis produzidas produzem o desejo de continuar usando. Então, e aí essa outra questão, né? Apesar dele ter consciência de todos os problemas que vêm, ele não consegue interromper o uso, ele tem comportamento compulsivo para uso. E aí vai os problemas aparecendo, né? Quanto mais pesado o uso, né, caracterizando a dependência, mais problemas mais graves. Aí alguns deles, né, faltas no trabalho, problemas de saúde, disfunção sexual, disfunção do sono. Então, caracterizam esses problemas. Aí uma imagem desse sistema de recompensa, né, ali o núcleo accumbens, onde a dopamina, né, é um dos principais neurotransmissores, endorfinas, e aí o córtex pré-frontal ali conversando, né, tendo um controle sobre esse comportamento de uso de uma coisa que dê prazer, né. E aí a droga afeta completamente, modifica, né. Então, por isso que os tratamentos, às vezes, precisam ser muito longos, né. A gente vai ver, tem a desintoxicação, não é uma coisa rápida, até restaurar esses circuitos aí, o normal, demora meses, às vezes, né. E aí, mas o que faz que uma droga seja mais aditiva que a outra, né, causar adição, que é a dependência? Esses são vários aspectos da natureza da droga, né, sendo que quanto mais rápido é o aumento da concentração e mais curta a ação daquela droga, maior a dependência, né, porque logo causa os sintomas de dependência física, né, vem os sintomas ruins, né, da ausência da droga, então já vai causar mais dependência, vai ter um impulso forte para usar de novo, caracterizando a dependência. Repetição de uso, né, você está mais exposto, você não sabe, né, se você tem, aquela coisa, você não sabe, né, tem pessoas que têm predisposição a ter dependência a uma droga, outras pessoas outras drogas, né, então você repetir o uso, né, está, né, tendo uma chance de pegar alguma dessas predisposições aí. E aí o caso do crack, né, que a gente falou um pouco, é justamente isso, a diferença, a cocaína inalada ela causa um pouco menos de dependência do que o crack, porque o crack ele vai por todos os alvéolos pulmonares, né, a superfície de absorção é muito maior, então a ação é muito rápida, chega rapidíssimo, né, questão de segundos, lá, estímulo fortíssimo lá na área de prazer, e aquilo perde o efeito muito rápido também, então é altamente viciante, né. E aí essa gangorra, né, quer ter mais prazer e evitar o desprazer, quer ficar sem usar. E aí aumenta a impulsividade, né, e aí apaga completamente os valores, né, da pessoa. A gente vê aí, né, as tragédias, né, filho matando mãe matando filho e tudo mais, porque aquilo assume prioridade 1, né, no sistema da pessoa, né, passando os outros valores. Então, existe a propensão, né, para recaída é longa, né, ela pode acontecer mesmo anos após afastamento, né, e
mais comum em situações de estresse e em vigência de um contexto em que a droga foi usada antes, né? A memória, né? Ela funciona em conjunto com esse circuito de prazer, a memória. Então, pequenos gatilhos, né? Às vezes, uma situação, um amigo, uma amizade, uma música, né? Já um cheiro, né? Aquilo vai desencadear um impulso forte nele usar. Interação de circuito com recompensa de memória. E aí, então, aqui tem um depoimento de um reeducando que ressalta isso. Minha recuperação só funcionou a partir do momento em que deixei os velhos hábitos para trás, abandonei lugares e principalmente pessoas que usavam as drogas comigo no passado. Não precisa ter realmente toda uma reestruturação da vida, né? Novas companhias, né? Por isso que a pessoa precisa de muito apoio, né? Da família, de amigos, né? As religiões ajudam muito para poder, né, reestruturar a vida sem a droga. E aqui também é até um neurocircuito da adição e obesidade, né? Eu sou endocrinologista, mas até hoje em dia está tendo mais uma motivação para os endócrinos estudarem dependência química, porque a obesidade estão descobrindo que tem um pouco do mecanismo semelhante, né, à dependência química, esse estímulo lá no centro do prazer, né, essa compulsão, né? Então tem muita pesquisa nessa área, até alguns medicamentos são usados para dependência. Então, acabam que estão tendo bom efeito na obesidade, né? Então tem muita coisa para ser descoberta nessa área. Mas aqui, ressaltando, né, o vício, né, aqui o aspecto do controle, né? Aqui o controle pequenininho aqui, o drive, né, o impulso vai aumentando, né? E com menor controle, então aquilo se alimenta, fica praticamente, a memória é forte, e aquilo fica completamente automático, né? A pessoa não tem controle nenhum da situação. E aí, do lado espírita, né, a gente vê também que tem outros componentes. Por que é tão difícil ele se controlar, né? A gente sabe pelas companhias também, né, que nossos chakras coronários aí estão funcionando o tempo todo e, né, a mediunidade, as influências, todos sofremos as influências. E aqueles tóxico-dependente no encarnado, né, no além ele vai continuar tóxico-dependente. No mundo espiritual não tem droga. Então ele vai ter que se associar ali aos encarnados para adquirir aquilo que ele quer, né? Essas emanações. Aqui é a figurinha, né? Tem que deixar o vício, nem pensar, e eu. Aí, palavras do André Luiz, aí tem umas obras dele, nos domínios da mediunidade. Ele descreve essa situação, né, junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição, se demoravam expectantes, sorviam as baforadas de fumo, outros aspiravam o hálito dos alcoólatras impenitentes, se apegavam, né, se cosem, né, se grudam aos amigos e influenciam, né, estimulam eles a usar. Precisa ter está bastante harmonizado para poder resistir. E o vampirismo, né, ele fala em outra obra, Missionários da Luz, sobre esses bacilos de natureza psíquica que transferem a energia vital, né? Todos esses desequilíbrios, vícios, né, a pessoa fica exaurida, né, porque tem esses bacilos espirituais e aquelas entidades, aqueles companheiros desencarnados se alimentam daqueles bacilos, né, que servem de alimento, né? São portadores de vigoroso magnetismo animal, bacilos na natureza psíquica. Então, e aí os irmãos ali bem depauperados, né? E aqui provavelmente no centro desse grupinho ali pode ter um ou dois, né, dependentes encarnados e todo o grupo ali estimulando aquela situação. O que a vida começou, a morte continua, né? Mas esse processo é indefinido, então nunca vai acabar, o dependente desencarna, vai ficar sempre dependente, como é que é isso? Então vamos para Kardec, ver o que ele fala disso. O que determina a duração dos sofrimentos para o culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento. À medida que progride e seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Chega uma hora que vem o tédio, né? Ele cansa daquela situação, né? Muitas vezes são até escravizados, né? Quando desencarnam, já tem os grupos lá de outros desencarnados naquela situação que escravizam, são mais antigos, né?
E aí, mas chega uma hora que ele cansa, né? E aí ele busca, né, um socorro, um ente querido, uma palavra, um pensamento para Deus, e ele vai ter né, na infinita misericórdia, né, de Deus, e ele vai colocar pessoas para ajudarem, né, trabalhadores espirituais para ajudarem. Existem espíritos que nunca se arrependem, existe aquele que o arrependimento é muito tardio, mas afirmar que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso, né? A gente não pode fugir às leis. E a duração depende sempre da vontade do espírito, ou existem aqueles que são impostos por um tempo determinado? Sim, os sofrimentos podem ser impostos por um tempo, mas Deus, que deseja apenas o bem das criaturas, sempre acolhe o arrependimento, e o desejo de melhorar nunca é inútil, né? Então, mas para a nossa curta encarnação terrestre aqui, né, porque a gente tem milênios aí, né, então às vezes o que a gente acha que é crônico, né, vai ser, né, ele vai levar às vezes 1 ou 2 encarnações para resolver, mas só que ele é caracterizado como crônico, né, como diabetes também, hipertensão, a pessoa, né, nunca vai, falado, né, que a pessoa nunca vai poder beber socialmente, né, não é normal, ela pode ficar livre, mas ela tem que ter cuidados específicos. A dependência é classificada em transtornos psiquiátricos, sendo considerada uma doença crônica, porém pode ser tratada e controlada, reduzindo-se os sintomas, alternando muitas vezes período de controle e de retorno da sintomatologia. Nesse estudo aí, processo de saúde e doença, dependência aqui. O tratamento é prolongado, pois romper esse ciclo, ele é difícil e delicado, pois indivíduos que se tornam dependentes vivenciam um sofrimento físico, psíquico intenso, tendo sua vida afetada, assim como suas famílias, amigos. E aí as fases do tratamento, primeiro a desintoxicação, né, e depois essa reestruturação. Vão acontecendo em paralelo, né, também, mas essas fases aí. Eu queria falar um pouquinho do grupo de mútua ajuda, né, que a gente ouve falar, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que é muito importante, né, também. Tem um destaque nesse caso. E aí não basta identificar e tratar os sintomas. É necessário, que a gente já falou, identificar consequências e motivos que levam ao mesmo, para que se possa oferecer outros referenciais e subsídios que gerem mudança de comportamento. E aí que entra a espiritualidade. Por exemplo, a Zila, né, Zila van der Meer, que é uma pesquisadora lá de São Paulo, da USP, ela fez doutorado nessa área, religiosidade, espiritualidade e o consumo de drogas. Ela avaliou, né, revisou o tema e fez um estudo, né, prospectivo, né, com pessoas de várias religiões, católica, protestante, espírita, qual era o efeito, né, da religião nas recaídas, né. E aí, na revisão dela, ela já viu que tem na literatura já forte impacto da religiosidade e espiritualidade no tratamento. O vínculo religioso facilita a recuperação e diminui os índices de recaída dos pacientes submetidos aos diversos tipos de tratamento. E essa prece, né, a conexão com a divindade, é associada a maior sucesso na recuperação. Inclusive, a recuperação de longo tempo, que é considerada maior que 5 anos de abstinência, também se relacionou diretamente à espiritualidade. Aquele estudo que eu falei, que foram com 90 indivíduos, pacientes que se haviam submetido a intervenções religiosas para curar sua dependência, relatado nesse artigo aqui. E aí, o tempo médio de abstinência alcançado foi de 5 anos, nos 3 grupos. Os pacientes relataram um momento de crise existencial, que muitas vezes não era imediato. Então, as pessoas iam por essas religiões, acompanhavam lá, e muitas vezes é aquela coisa, não cai a ficha, né, mas ele está ali, está ouvindo, meio tipo a parábola do semeador, né, joga na terra fértil, joga na pedra, no espinho, mas a semente está ali. Então, uma hora cai a ficha, né. A droga não gera mais prazer, mas sim angústia de perceber que havia perdido a referenciais da vida. A conscientização da crise pode levar até 2 anos, a partir do momento em que se vincular ao grupo religioso. Então, por isso que vale a pena, né? Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Aí o caso de um bombeiro, né? Que ele dependente de álcool e outras drogas,
Ele chegava bêbado no quartel, ele fala, e aí uma vez ele foi preso, né, ele ficou lá preso, e as filhas foram visitá-lo lá na cadeia, e aquele momento para ele, né, foi a virada dele, essa crise, que ele viu que não estava tendo mais prazer, só estava perdendo, né, se privando da família. E aí ele hoje já está há 14 anos aí, já faz enfermagem e serve de bom exemplo para outros. E aí a Zila, né, essa pesquisadora, ela ressaltou os questionários, né, que os pacientes preencheram. O que ela observou? Que ele foi dada grande importância dada à oração como método para controlar a fissura pela droga. Funcionava como um verdadeiro ansiolítico, a oração. E os fatores, por que os pacientes continuavam naqueles grupos? O que eles achavam de bom? Eles gostavam do acolhimento que eles recebiam, né? A pressão positiva do grupo, a oferta de uma reestruturação da vida com apoio incondicional, né, dos religiosos. E a oferta de condições de refazer seus vínculos de amizade através de atividades ocupacionais voluntárias, facilitando seu afastamento da droga e dos seus companheiros vinculados a ela. Com particularidade, os espíritas foram os que mais valorizaram a questão do trabalho voluntário. Eles acharam que, do lado da oração, outros grupos valorizavam outras coisas, a limpeza, né, mas os espíritas valorizaram muito o trabalho. Fazendo a caridade, eles achavam que eles tinham o apoio dos bons espíritos e se sentiam mais fortes para resistir lá. E aí, palavras do nosso querido Chico, né, que parece que ele antecipava um pouco isso aí. Perguntaram para ele, né, nesse livro Janelas para a Vida, o que é que você habitualmente aconselha aos fumantes que, enfraquecidos por derrotas sucessivas, vão pedir orientação para vencer a dependência? A prece e o trabalho, em meu entendimento, são sempre os melhores recursos para defendermos contra qualquer desequilíbrio. Então, e ali também, outras palavras aí, os hábitos somente podem ser modificados por outros hábitos, né? Essa reestruturação aí que é necessária. Né? E aí o Kardec, né, ele perguntou aos espíritos, realmente a prece torna melhor o homem? Sim, quem ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro nunca recusado quando pedido com sinceridade. Então, o trabalho é duro, né? A imagem aqui não é fácil, mas se tem auxílio da espiritualidade, tem uma galerinha do outro lado lá dando uma força. O trabalho é entendido como lei da natureza é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. O Edmar falou ontem, né, do abençoado, né? Então, quem estava aí ouviu. Então, quando o homem está, de algum modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrebatamento quase irresistível? Arrebatamento, sim, irresistível não, porque em meio à atmosfera do vício encontrais algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre o semelhante. Então, isso aí é um gancho para os grupos de muita ajuda, para os narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, porque como que funciona? Quem está melhor, não é porque ele está melhor que ele vai sair do grupo, ele vai continuar, que ele vai ajudar os que estão pior. Então, os que estão pior vão se espelhar nele, né, e ele vai lembrar de tudo que está se livrando, né, estando limpo, né, vamos dizer assim. Então, aquilo é um círculo virtuoso. Então, é muito importante, né, depoimentos aí de mães, que a gente já conversou, aí, praticamente todo dia eles vão a esses grupos aí. Então, Alcoólicos Anônimos tem forte influência da espiritualidade nessa estrutura, né? Se alguém tiver curiosidade de ver os 12 passos, isso fica bem marcado, né? A pessoa se coloca nas mãos de Deus mesmo, reconhece que ele é incapaz, então apela para uma força superior. O seu modo de atuar baseia no apoio incondicional dos parceiros que se encontram numa mesma condição emocional. Das pessoas que frequentam o AA, 34% conseguem atingir a abstinência de longo prazo, que é considerada uma boa estatística. Com base nos mesmos princípios, surgiu o Narcóticos Anônimos. As reuniões são baseadas em depoimentos que cada membro dá, em que relata as experiências, a sua vivência para essa recuperação da dependência do álcool e das drogas. Falam as experiências que já deram certas, que não deram, né? Então, está no mesmo barco, né? Pessoas estão no mesmo barco, então aquilo parece que vai
vai afetar mais, tem mais efeito, né? Uma das premissas básicas é o anonimato, né? Aquilo não sai dali, fica ali naquele grupo, reforçando a confiança que é necessário, não havendo nem registros formais dos frequentadores. Parece ser a forma mais eficaz de manter a abstinência na fase pós-internação. E tem vários lemas, né? Um dos lemas é o foco no presente, só por hoje, né? O famoso só por hoje, porque a gente não pode mudar o passado, o futuro a gente só pode mudar através do que a gente faz no presente. Não é, ficar só no futuro também vai gerar ansiedade e não vai adiantar nada. Então, só por hoje, meus pensamentos estarão concentrados na minha recuperação, em viver e apreciar a vida sem drogas. É um dos lemas dele. Então, o homem que morre vitimado pelo abuso de paixões que sabia apressariam o seu fim, mas das quais não tem mais o poder de resistir por se ter habituado a fazer delas verdadeiras necessidades físicas, comete suicídio? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem: é um suicídio moral. O homem é duplamente culpado nesse caso. Nele a falta de coragem, ignorância e, acima de tudo, esquecimento de Deus. Está indo contra as leis de Deus, né? Está pensando. Ele é mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero. É um suicídio indireto. É mais culpado por ter tido tempo de reconhecer seu suicídio, né? Então, às vezes a gente aborda, né, em consulta, né, paciente que tem dificuldade de parar de fumar, né? Então, quando a gente já conhece o paciente, dá uma abordada, mas e aí, vai encarar a responsabilidade de passar para o lado de lá como suicida e tal? Aí o paciente dá aquela mexida na cadeira e tal, dá umas 2 consultas e já parou de fumar. Nem sempre, né, mas às vezes só de conscientizar a pessoa, fazer ela refletir, né, já ajuda muito. Então, né, todo o poder, né, destrutivo dessas drogas, elas vão lesar o perispírito, né? Então, e aquilo vai demorar para se refazer. Então, numa futura encarnação pode até vir com defeitos, deformidades, né, neurológicas e outros, em função daquele excesso ali. Com relação, Emmanuel fala nessa mensagem, com relação ao suicídio indireto, conhecemos de perto os companheiros que enveredam pelo excesso de drogas psicoativas. Demoram-se em regime de reajuste e, quando recobram a própria harmonia, reconhecem dilapidados por si mesmos nos mecanismos e estruturas do veículo espiritual, preparando-se para reencarnações difíceis, em que o berço terrestre lhes servirá de células. Então, e aí a gente vai falar um pouquinho só citar a codependência, né? A Leila depois pode até falar para a gente, é uma área que ela gosta muito, né? Trabalhar com as famílias, psicóloga, né? Tem experiência na área. Então, o desenvolvimento de um uso nocivo de drogas nunca afeta apenas o indivíduo, mas todo o entorno social, a começar pela família. Né? Então, e aquela família precisa de tratamento, às vezes mesmo, né, porque a gente sabe que essas drogas afetam a vontade da pessoa, então ela não vai, muitas vezes ela não quer se tratar, né, a gente sabe, mas a própria família já deve ir procurando auxílio, seja nos grupos, né, existem esses grupos, Alanon, Naranon, Amor Exigente, então que ela já deve ir lá para poder lidar melhor com o problema, né, porque ela estando mais harmonizada, ela vai ser uma boa influência até para o dependente, né, melhor do que ela ficar perdida, desesperada, ela vai se informando, vendo as experiências que funcionam, é muito importante isso, então tratar a codependência. E aí, nesse livro, é muito interessante, trata de toda a dimensão espiritual do problema das drogas, equipes que auxiliam, recomendo, da mesma altura de Violetas na Janela. Então, tentar estimular a reflexão, né, é uma forma de ajudar quem não deseja ser ajudado. Mas a ajuda deve ser na medida certa da necessidade. O auxílio deve ser como a água que temos e devemos doá-la conforme o recipiente do pedinte. Se a pessoa necessitar de um copo, devemos doar um copo. Então, gradual, né, com sensibilidade, mas a coisa vai fazendo efeito. Tem algumas atitudes que devem ser evitadas, como minimização, tentar controlar o uso da droga, proteção inadequada, conluio, né, comprar a droga da pessoa, assumir a responsabilidade demais da pessoa, são atitudes a ser evitadas que a família vai tendo conhecimento e vai evitando. E aí a Joana de Ângeles fala que em todo esse conflito e fuga pelas drogas, o amor desempenha papel fundamental, seja no lar, na escola, no grupo social, no trabalho, em toda parte, para evitar ou corrigir seu uso e o comprometimento negativo, pois o amor possui o condão de dar segurança e resistência a todos os indivíduos. Então,
nossa virtude maior aí, a renúncia, né? E aí, sobre aquilo que eu falei, que a pessoa precisa estar equilibrada para poder... lembra que o Van Boer, que está presente, né, resumiu muito bem isso aí da cena do avião lá com turbulência, cai as máscaras de oxigênio. Aí eles falam lá, mesmo as crianças e idosos, né, primeiro você coloca a sua máscara, depois coloca a máscara do outro. Não podem ser dois desmaiados, né? Então, aqui é a mesma situação. Né? Aqui, quando o Tadeu, apóstolo, né, depois daquela situação deles não conseguirem retirar um mau espírito, né, de uma pessoa, ele foi perguntar para Jesus: Senhor, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Para isso necessitas da edificação do reino de Deus no âmago do seu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para comprometer uma alma à verdade. A luz ilumina dispensando longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possui no coração. Vai e trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem duvidar de que Deus cuida de todos. Aí, só para terminar, vamos falar do mais importante, que é a prevenção. Prevenção, né? Então, esse lobo mau aí, que a gente tem que ter as estruturas boas ali para poder resistir, né? Então, isso aí a gente faz, né, enquanto pequeno, né? Tentar passar aí os valores. Então, foram estudados fatores de risco, né, fatores de risco e prevenção do próprio indivíduo e da família. Aí, fatores de proteção: autoestima desenvolvida, cooperação, habilidade para resolver problemas, vínculos positivos com pessoas, instituições e valores, autonomia. Então, estimular, né, se aquela criança faz uma coisa bem, né, valorizar aquilo, para ela saber que ela, né, quando chegar naquela situação lá da adolescência, que ela for oferecida, o grupo pressionar, ela saber que ela tem muito a perder, ela se dá o valor, né, e até a educação exigente demais também gera insegurança, né, autoritarismo excessivo. Tem que ter autonomia, né, tem que tentar fornecer autonomia. Então, porque busca de prazer, curiosidade, isso aí a gente sabe lá que na adolescência vai ter mesmo. Então tem que ter os outros fatores, a autoestima, a autonomia, para poder a coisa não degringolar, né? Aí, palavras do Divaldo: a solução da problemática das drogas está na educação e nos hábitos saudáveis. Atualmente os lares estão vazios dos pais, juntam-se os conflitos da adolescência, a ausência dos pais e os maus conselhos muitas vezes disponíveis, e aí resulta o problema das drogas, né? Então, a solução passa pela volta dos pais para casa, reduzindo os trabalhos exaustivos, né? Então, uma reflexão que a gente tem que fazer, né, nessa nossa sociedade, né? Os lares estão vazios dos pais, né? Então, a gente trabalha muito para ter coisas, né, mas aí deixa de se dar um pouco para os filhos, né? Então, refletir sobre o assunto. Aí só daquele livro, eu como tenho filhas meninas, né, e aqui ele dá uma situação de uma menina que, numa situação de pressão do grupo, ela soube muito bem dizer não, dizendo essas palavras: não vou entrar na de vocês, sabe por quê? Eu me amo, quero o melhor para mim, quero ser alguém, não preciso de nada disso para estar bem, ser feliz. Vocês não me querem mais como amiga, tudo bem. Acho também que não nos afinizamos mais, tchau. Seria... todos os jovens pudessem ter essa atitude, né, seria ótimo. E aí os fatores familiares, né, de proteção e de risco: pais que acompanham a vida dos filhos, regra de conduta claras, envolvimento afetivo com a vida dos filhos, respeito aos ritos familiares, estabelecimento claro de hierarquia familiar, são fatores de proteção, todos esses limites, né? É porque isso vai criando na criança a tolerância à frustração, né, que é importante, é uma virtude, uma qualidade aí importante, porque a criança também mimada, né, que tem tudo, a vida não é assim, né? Quando ela ficar adulta e topar com as frustrações, que são muitas, né, ela não vai saber reagir com aquilo, ela nunca lidou com aquilo, então mais facilmente ela vai poder usar drogas. Então, essa tolerância à frustração, né, é importante. Saber adiar um prazer, né? Ontem, na palestra à noite, foi falado isso, né? A importância de saber adiar um prazer, isso é importante. Pois fazem uso abusivo, pais que fazem uso abusivo de drogas, claro, vão ser um exemplo muito forte para os filhos, sofrem de doenças mentais, excessivamente autoritárias, cultura aditiva, né? Qualquer coisinha toma um remédio para ansiedade, até compras, né? Vai comprar,
é uma dependência emocional, né? Que é o mesmo mecanismo, né? Então não, tem que tentar encarar os problemas de frente, resolver sem fugas, né? E aí os exemplos ali, a gente refletir se é adequado isso, ali os calmantes, também as propagandas de bebida, né, que mostram jovens sarados, né, bebendo lá, coisa para a gente mudar. Aí aqui não dá para ver, está pequeno, mas mostrando que isso aqui está nas bancas agora, a edição de novembro da Super Interessante, quem puder ver. Muito interessante. Aí tem um capítulo, uma partezinha que fala das drogas, vários índices, né? Pessoas que não têm religião, né? 3 ou 4 vezes mais uso de drogas, né? Bebedeira, drogas ilícitas. Aí menos taxa de suicídio. As pessoas que têm religião são ligadas à espiritualidade, né? Fatores de proteção. Está bem comprovado. Isso aí é uma revista até cética, né? Materialista, mas isso aí já é ciência já. E para terminar, o que a gente pode fazer no Centro Espírita, né, em relação a esse problema. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, um pouco, né, divulgar, promover palestras, debates, discussões, evangelização da infância, dos jovens, procurar integrar, acolher, né, os usuários de droga nas atividades da casa, em vez de discriminar e rejeitar. Estímulo à prática da mulher no lar, daquelas famílias, as terapias, né, que vão servir de consolo, né, passe, água fluidificada, reforma íntima. Reuniões, as próprias, tem também muitos que estão aqui já presenciaram em reuniões mediúnicas, né, esses irmãos em sofrimento no plano espiritual. Então, a própria, né, doutrinação, esclarecimento desses irmãos pode ajudar também. É um papel nosso também. Mais para o nosso aprendizado que outra coisa, né, mais importante. E aí, para terminar, essa palavra do André Luiz, né, que é muito trabalho pela frente, mas que a gente façamos todos o bem sem qualquer ansiedade, semeemos sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus, não a gente, né? Então é isso. Obrigado. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Alô? Queria pedir para a Leila dar um pouquinho do nosso depoimento sobre a codependência que ela trabalha, a experiência dela. Depois dessa explanação tão clara do nosso colega, irmão de fé, eu gostaria de só retificar o trabalho desenvolvido com famílias no Hospital Nosso Lar, que foi objetivo do nosso trabalho, da nossa tese de mestrado, em educação dessas famílias, no sentido de esclarecimento, em primeiro lugar, como foi dito aí, porque a ignorância, né, é que gera o preconceito. Então, a partir do momento que essas famílias elas recebem essa instrução, essa orientação a respeito da problemática, e aos poucos elas também vão recebendo esse apoio contínuo, porque o tratamento é muito longo, por tratar-se de uma doença, né, podemos dizer, crônica nesta encarnação. Isso é muito importante para que essas famílias possam ter o suporte para capacitá-las a enfrentar uma problemática dessa natureza, que é altamente complexa. Então, com a ajuda espiritual, se torna ainda um pouco mais avançado, mais completo o tratamento, né? Porque é um tripé em que a gente vai se apoiar. O tratamento medicamentoso é importantíssimo,
já que nós estamos falando de um problema já numa fase adiantada, né? Ele citou bastante a questão da prevenção, que é extremamente importante, mas eu acredito que isso vai mais diretamente ligado às escolas e à própria família. Mas quando nós pegamos um paciente já com uma doença instalada, então o passo é realmente, além do tratamento medicamentoso, esse apoio à família. Nós sempre indicamos também os grupos de autoajuda, que são um outro favorecedor para a complementação do tratamento, e o apoio espiritual, né, quando isso se faz possível. E na medida dessas nossas intervenções, o encaminhamento na casa espírita, oferecendo as possibilidades que o espiritismo nos dá, com toda essa literatura que nós temos e o acompanhamento dessas pessoas, no sentido de não discriminá-las, mas inclusive oferecer um trabalho social dentro da casa, onde a pessoa possa se tornar mais útil, né, sentir renovada, se autoafirmando, voltando a ter aquela confiança e a sua autoafirmação, ela poderá ir aos poucos, né, se restabelecendo e se entrosando e se livrando cada vez mais, afastando mais de uma problemática dessa ordem, que é bastante complexa. Obrigada pela oportunidade. Irabeni, gostaria de falar alguma coisa? Tem algum jurista aqui que tenha experiência com a justiça terapêutica? A justiça terapêutica é um sistema de penas alternativas, né, que é muito usado nos Estados Unidos, né, e em algumas cidades brasileiras, em que aquelas pessoas, né, que cometeram crimes e foram culpadas, né, foram julgadas, em que a pena dele pode ser trocada por um tratamento compulsório, né? Então é uma forma também, acho que até uma tangencia aqui esse nosso congresso, né, a questão da justiça e da medicina, mas tem que ser acompanhado, né? Tem equipes também de psicólogos, assistente social, para ver se aquilo está sendo realmente está fazendo o tratamento, está sendo eficaz. Mas nos Estados Unidos eles conseguiram bons resultados, né? Em Nova York, né, tinha muitas cracolândias, né, e lá eles conseguiram, né, reverter o problema muito através dessa justiça terapêutica, né, em que aqueles que eram criminalizados tinham essa opção, né, era uma pena alternativa de tratamento, né. Aqui no Brasil acho que a gente sofre muito pela falta, né, de disponibilidade de vagas para essas desintoxicações, né. Infelizmente, né, a gente sabe, né, que o SUS, né, oferece, muitos fazem tratamento quando podem arcar, né, mas muitos deixam a desejar de falta de vagas. É uma coisa que precisa ser investido, né, para poder resolver. Chegou uma pergunta aqui da plateia. Se a dependência química assume o controle do cérebro físico, se torna uma doença crônica, não seria também uma doença no cérebro do perispírito? Ele tem condições de se recuperar por simples decisão própria? Então, se afeta o cérebro perispiritual, eu creio que, né, sim, a resposta é sim, né? Agora, se simples decisão própria, eu acredito que depende do nível, né, da dependência, né, e da própria droga, qual droga que é. Se for um tabaco, né, por exemplo, eu acho que sim, pela simples decisão, a gente vê muitos casos. Mas já essas drogas que fazem, né, uma alteração mais profunda lá no centro de recompensa, né, acho que realmente tem que ter as drogas, né, às vezes até contenção mecânica, né, a pessoa, né, não poder sair do lugar, porque ela livremente, pela vontade dela, está completamente alterada, ela não consegue realmente. E aí a dimensão espiritual está, né, envolvida, com certeza. Aí vai ser necessário essas drogas, essa contenção mecânica, e dar o tempo, né,
junto com, geralmente é feito em paralelo, as terapias de grupo, ocupacionais, e aí aos poucos vai restabelecendo a normalidade, mas se essa questão da simples decisão, acho que é caso a caso, né? Não é, tem casos que não é pela simples decisão, outros sim.